Abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. Leremos dos versos 7 a 10. Lucas, capítulo 17, versículos 7 a 10. A palavra de Deus diz assim: Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: Vem já, põe-te à mesa. E que antes não lhe diga: Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois tu comerás e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes tudo feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos acompanhar o coral com mais um hino. Você tem mais uma palavra de oração? Eu gostaria de convidar nesse momento o nosso irmão Federico, falando de que faça essa oração antes da mensagem. Senhor meu Deus, nós nos alegramos, Pai, por estarmos na Tua casa, Senhor, mais uma vez. Te pedimos, Senhor, que guies o nosso pastor essa noite, Senhor, com a Tua palavra, e faça, Senhor, com que os nossos ouvidos se abram e possamos entender o verdadeiro sentido das Tuas palavras, Pai, e possamos, durante as nossas vidas, conduzi-las segundo o Teu querer, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Pai, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Somos servos aos quais nenhum favor é devido. Todo final do mês, o funcionário registrado recebe lá seu contra-cheque, seu olerite, e tem um espaço que, geralmente no aniversário, a empresa usa para desejar feliz aniversário. E na época do final de ano, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Agora, imagina a seguinte situação. Você trabalha o mês inteiro, recebe seu olerite e nele contém a seguinte mensagem: funcionário inútil. A primeira reação nossa seria ficarmos revoltados. Fala, não é possível, olha aqui que escreveram aqui. Você já comenta com o seu colega de trabalho. Vai tirar satisfação com o empregador. Eu vou recorrer nos sindicatos, daqui é assédio moral. Primeira reação nossa seria essa. Ou até mesmo, vou pedir demissão. Olha o que eles escreveram no meu olerite. E a pergunta que eu faço para os irmãos é a seguinte: por que nós ficamos tão revoltados quando não somos reconhecidos por aquilo que nós fazemos? Por que nós ficamos tão revoltados quando não somos reconhecidos por aquilo que nós fazemos? É algo para a gente se pensar. Jesus está trabalhando sobre o perdão, e aí ele entra nesse texto. Um senhor que tem um escravo, e esse trabalhou o dia todo no campo, e ao retornar para sua casa, Jesus faz uma pergunta no verso 7. Vem já e põe-te à mesa? A pergunta é: acaso por acaso este senhor, ao perceber que o servo chegou, irá dizer a ele: senta, reclina-te à mesa? Não, Com certeza a resposta é esse não. No Oriente Médio, nos tempos de Jesus, era comum o quê? As pessoas saírem de casa para ser escravo. Isso é, tornar-se um trabalhador braçal, e o salário seria moradia e alimentação. E nós vemos hoje pessoas que usam alargador, E muitos queriam se perpetuar aquele senhor. E aí eles colocavam aquele alargador, um brinco furado, para dizer: eu sou desse senhor enquanto eu viver. Tá?
É isso que simbolizava o alargador na época de Jesus. E eles saíam só para moradia e alimentação. Era só para isso. Então, ao invés disso, ele diz, né, vejamos o verso 8. O verso 8 diz assim: e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? E que antes não lhe diga, né, prepara-me a ceia, cinge-me, enquanto eu como e bebo. Irmãos, olhem a cena. O servo chega após uma diária de trabalho, ele tem de trocar aquela roupa, vestir outra roupa, uma roupa adequada para o trabalho dentro de casa, prepara a refeição para o senhor dele. Se por ocasião tivesse alguém à mesa, eles conversavam, enquanto isso o servo esperava ao lado paciente, para que depois saíssem da mesa e ele comeria. E chega ao ponto onde ficamos estarrecidos, porque Jesus se dirige aos discípulos e diz: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fazemos apenas o que devíamos fazer. Jesus, certa ocasião, não lhe chama de servo, mas sim de amigos, agora está chamando servos inúteis. É importante nós destacarmos essa expressão no verso 10. Dizeis, somos servos inúteis. A inutilidade deve ser reconhecida o quê? Por aqueles que prestam serviço. Cristo não nos vê como inúteis, mas nós devíamos o quê? Ter esse sentimento. Ao ler esse texto de forma rápida, podemos pensar o quê? Que somos servos inúteis porque somos falhos no serviço. Eu lembro, eu era criança, tá? Mas eu lembro de uma banda chamada O Traje a Rigor, que gravou uma música chamada A Gente Somos Inúteis. Mesmo com erro de concordância, essa era a música. A letra diz que não sabemos escolher presidente, a gente faz música e não consegue gravar, a gente escreve livro e não consegue publicar, e por essas e outras que somos inúteis. A gente somos inúteis. Contudo, na parábola aqui é importante ressaltar o quê? Que o servo é inútil não porque deixa de fazer algo. Pelo contrário, ele executa o serviço, conforme mandado pelo seu senhor. Ele completa tudo que foi mandado por ele. E a primeira lição dessa parábola é uma advertência. Nós somos tentados a entrar o quê? Num relacionamento contratual com Deus. Somos tentados a entrar numa relação de contrato com Deus. Jesus, ele não nos oferece essa parábola para resolvermos problemas de ordem de escravatura. Às vezes, de forma inconsciente, nós podemos o quê? Pensar na possibilidade de fazermos um contrato com Deus, inconscientemente. Ora, Deus sabe que eu sou crente, sabe que esse ano eu fui à igreja todos os domingos, não faltei nenhum domingo, não perdi nenhum trabalho. O Senhor podia me dar aquela bênção que eu estou pedindo, né? E a gente fica nessa relação de eu fiz, tenho que receber, porque eu vim, eu tenho que levar. Esses são pensamentos, são tentações fortes. Em certa ocasião, veja o que o apóstolo Pedro disse: eis que deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Em outras palavras, teremos alguma recompensa porque te deixamos tudo para trás para te seguirmos, Senhor? É mais ou menos isso que Pedro está perguntando para Cristo. E muitas pessoas, quando se convertem ou compreendem o Evangelho, acham que, agora eu abandonei aquela minha vida antiga, vou só servir a Deus. Qual será a minha recompensa aqui nessa terra? E fica esperando. Assim como Pedro, pode ocorrer pensamentos do tipo, bem que Deus poderia me dar aquela bênção, né, que eu tenho pedido. Olha lá que eu faço, eu canto no coral, eu dou o dízimo, eu venho todo domingo na igreja, eu venho de quarta-feira, eu venho na reunião de oração, Deus podia me dar aquela bênção, né? Uma relação contratual com Deus. Eu não estou dizendo que Deus não queira lhe abençoar, não é isso que eu estou dizendo aqui não.
Mas essa não pode ser a motivação do crente, a primeira motivação para servi-lo. O servo deve servir o quê? Essa é a sua função, somos servos. Assim como um mecânico está para consertar, um padeiro para fazer pão, um servo está para servir. Em Romanos 6:22 diz, antes éramos escravos do pecado, agora somos servos de Cristo. Somos servos. A palavra servos ali, doulos, escravos. Somos escravos de Cristo, servos. E o servo, ele está aqui para servir. Quem serve não tem que esperar nada em troca. O servo deve apenas servir, essa é a sua função. Eu brinco, com os diáconos e esse ano nós não teremos diretoria. Nós vamos trabalhar em conjunto. E eu brinco e não vou insistir para ninguém, não vou forçar ninguém. Se a pessoa não estiver contente servindo a Deus como diácono, ela pode sair, Não é, o intuito nosso é ter alegria e disposição em servir. Eu brinquei com eles que em 2016 eles vão ter aumento, Como se eles recebessem alguma coisa, Aí um mandou lá, qual vai ser a porcentagem do aumento que nós vamos receber? Graças a Deus nós temos uma junta diaconal muito boa, se comparada com outras igrejas. Mas eu quero disposição de todos, principalmente oficiais, de todos que estão na liderança da igreja. Nós somos servos, estamos aqui para servir a Deus, não para reclamar, não está bom assim, não está aqui, não estou contente. Gente, tem muita gente querendo servir, não está feliz, vem cultuar a Deus apenas, deixa que o outro serve. Por isso, o verso 9 diz assim, porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Isso é, Deus tem que agradecer todos nós que trabalhamos esse ano inteiro? De forma nenhuma, somos servos. A palavra traduzida por agradecer é a mesma usada por Eucaristia, ações de graça. O Senhor da parábola não deve ações de graça para nós. Pelo contrário, nós devemos ao nosso Senhor. Aqui está a grande lição desse texto. Somos servos aos quais nenhum favor é devido. Nada nos é devido. Deus não nos deve nada, pelo contrário, nós devemos a Ele. Veja quantas coisas Cristo fez por nós. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Cristo, sendo Deus, desceu à terra. Nós comemoramos agora o nascimento de Cristo, mesmo não sendo no dia 25 de dezembro, é o dia que nós convencionamos para comemorar o nascimento de Cristo, o dia que Deus fez homem, que era o único capaz de perdoar um pecado, o pecado de todos os seres humanos, a ponto de pagar tamanha eternidade. Nós devemos esse favor para Deus. Nós devemos, não Ele para nós. Nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, fomos reconciliados pela cruz de Cristo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Quantas bênçãos Deus tem nos dado, no âmbito da família, no âmbito do trabalho, no âmbito dos relacionamentos. Pondere no ano todo. Talvez muitas pessoas estão tristes. Vai ser o primeiro fim de ano sem aquele ente querido. Mas ponha no papel tudo que Deus fez ao longo do ano, mesmo com aquele ente querido. Talvez tenha sido o melhor ano daquele ente querido, o ano que ele esteve mais feliz. Isso é bênção de Deus na vida. Tem nos dado a vida, Deus tem nos dado alimento, abrigo, oportunidade de louvarmos a Ele. Será que Cristo deve ação de graças a nós?
Olha o que o Senhor diz: bem-aventurado aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo, que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Nós que estudamos Apocalipse, nós sabemos que haverá 2 banquetes, quer dizer, haverá um banquete. Aqueles que sentarão à mesa com Cristo, e aqueles que serão alimentos, serão comida, serão servidos. Haverá um banquete, alguns sentarão com Cristo, outros não. Nós somos servos dos quais nenhum favor é devido. Precisamos ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Momento, final de ano, o presbítero Benedito Mateus falou, a Ismália falou hoje cedo, nós começamos a reavaliar como que foi o ano, como que foi nosso trabalho, o que será que nós fizemos, o que será que nós vamos fazer? Momento de reavaliarmos nosso trabalho. Será que muitas coisas que fazemos para Deus, não fazemos porque esperamos alguma recompensa? Ou até mesmo, qual é a qualidade do serviço que eu tenho prestado para Deus? Precisamos ter esse sentimento de servo. Paulo, quando começa a sua carta aos Romanos, ele começa com a seguinte expressão: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Tiago poderia escrever: quem vos saúda é Tiago, o irmão de Jesus. Mas não é isso que ele escreve na carta. Ele escreve: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Ele se coloca na posição de servos. Somos servos, meus irmãos. Nosso papel é servir. Nós não podemos fazer somente aquilo que nos é mandado. Precisamos exceder as expectativas. Essa parábola é um tanto difícil de compreensão, mas graças a Deus que em momentos assim, a própria Bíblia nos ajuda. Olha o que diz no versículo 11, que ele começa a parábola dos 10 leprosos. Ele inicia a parábola dos 10 leprosos, e os 10 leprosos fazem aquilo que lhes é pedido, para ser curado. Vão até o sacerdote, faz o que foi ordenado por Jesus, tinham que prestar uma oferta no templo, mas só o samaritano volta para agradecer. É desse tipo de serviço que Cristo quer que façamos, algo espontâneo, de coração. Depois de fazermos, dizemos: somos servos inúteis. Fazemos só o que foi pedido. Quem não vive para servir, não serve para viver. Nós crentes, nós somos como servos que, mesmo quando temos feito tudo o que foi exigido, na melhor das hipóteses, podemos confessar que somos o quê? Indignos, ou só cumprimos com as nossas obrigações. Esse ano muita gente trabalhou aqui nessa igreja, muita gente fez muita coisa, só que o cuidado que nós devemos tomar é o seguinte: bater no peito e falar: eu fiz isso, aquilo lá está assim porque eu fiz isso. De maneira nenhuma. Deus permitiu que você fizesse. Eu só fiz porque Deus possibilitou que você fizesse. Tá? Nós devemos falar: eu sou um servo inútil, só fiz o que me foi pedido. Ele lembra os leitores que não há lugar para vanglória, e que os discípulos devem lembrar do que é servir e a quem servir. Lucas pode até ter sido alertado que seu serviço não merecia-lhes qualquer recompensa especial. Haverá sempre a necessidade de enfatizar isso, pois, por vezes, alguns cristãos tendem a reverter esses papéis e ver Deus como um servo. Considerando um Deus soberano, tem prazer em abençoar seus servos. A igreja deve o quê? Sempre lembrar que Ele é o Senhor de toda a criação e que mesmo no seu melhor, nós somos pecadores perdoados. Muitas vezes não somos sequer capazes de dizer:
nós apenas cumprimos o nosso dever. Não fizemos nada além da nossa obrigação. Nós não temos nenhuma reivindicação sobre Deus. Nós temos visto muito em algumas igrejas, as pessoas determinando para Deus. Não, eu determino que Deus vai fazer isso na minha vida. Pobres pecadores que não compreendem e não compreenderam as Escrituras ainda. Nós não temos que reivindicar nada de Deus, nada. A nossa única esperança é o caráter e a promessa graciosa que Ele nos dá. Que nesse último domingo de 2015, nós possamos refletir nesse ano que passou, nos trabalhos que fizemos para Deus, ou que deixamos de fazer, e nos colocar e pensar. Se você passou por esse sentimento de bater no peito, eu fiz isso, por isso que aconteceu isso, dobre seu joelho no chão, na sua casa, peça perdão a Deus, e fala, Deus, obrigado, eu sou um servo inútil que só fiz o que era devido. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos refletir nessa palavra e ter um ano de 2016 melhor do que foi esse ano de 2015, servindo de coração a esse